Hi there, welcome! Você por acaso precisa de mais disposição no seu dia a dia? Você precisa de mais foco, de mais concentração? Você precisa de mais disciplina? Você precisa de mais energia para fazer acontecer no seu dia a dia? Então, esse papo de hoje é para você. Fique atento, porque hoje eu vou trazer para vocês uma super convidada que já fazia muito tempo que eu queria trazer para vocês aqui, para a gente conversar exatamente sobre isso. Eu digo muito para os meus alunos, né? Às vezes a gente está ali estudando, você abre um livro, você pega o material para você estudar, mas de repente você não está sentindo que está evoluindo. E muitas vezes o problema não é o inglês. Acredite em mim, inglês é fácil. A maioria das vezes, quando eu observo, quando as pessoas têm muita dificuldade para avançar nos estudos, é porque só o seu corpo está precisando de um pouquinho de atenção, de carinho, de cuidado. Às vezes você está só precisando de uma vitamina, você está só precisando de um pouco mais de um sono de qualidade. E cuidar da nossa saúde, gente, impacta em todas as áreas da nossa vida, inclusive na nossa produtividade nos estudos. Eu levo esse assunto muito a sério, porque eu vejo os meus alunos de uma forma holística, de uma forma como um todo. Cada um é individual. Cada um tem a sua forma de aprender. Então eu faço a minha parte como professora, ensinando para vocês algumas expressões, gramática quando necessário, técnicas, ferramentas de estudo, pelo meu lado professora, pelo meu lado coach, treinadora e guia. Eu ajudo vocês com a disciplina, com a rotina, com a organização dos estudos, mas tem um outro lado que aí eu tenho que trazer uma médica para conversar com vocês. E hoje a nossa conversa vai ser com a doutora Roberta. Colhem na Rô, porque vai ser sucesso. Coloquem aqui as dúvidas de vocês. Eu também quero ouvir vocês. Eu quero saber como vocês se sentem, como é que é essa questão do foco, concentração nos estudos. Se vocês sentem que o seu corpo está precisando de algo a mais, enfim, um cuidado a mais. Eu quero saber de vocês. E aí a gente vai conversando com a doutora Roberta, entendendo um pouquinho mais as dicas práticas que ela tem para compartilhar conosco, tá bom? Deixa eu ver se a doutora já tá por aqui. Pode ir colocando as suas dúvidas. A gente vai conversar com a doutora Roberta e sanar as dúvidas de vocês. Não tô conseguindo ver ela aqui. Você tá aqui, Rô? Doutora Roberta, você está por aqui? Me diga, pra gente poder conversar. Enquanto a doutora Roberta vai chegando, eu vou conversando com vocês e vocês me dizem. Ó, principalmente os fast movers, tem muito aluno meu aqui, eu intimei os meus alunos para que vocês ouçam da doutora Roberta. Não vai ser nem de mim, para depois não falar, puxa, não sabia que tinha que fazer isso aqui na hora de acordar, na hora de dormir. Enfim, deixa eu ver se eu consigo achar a Roberta aqui, porque eu não estou achando ela aqui. Roberta, vamos lá, deixa eu ver. Doutora Roberta. Não tô achando. Cadê ela? Quero tanto conversar com ela. Doutora Roberta. Não tá aparecendo pra mim. Poxa vida. Será que ela tá chegando? Bom, enquanto ela vem chegando, quero lembrá-los que essa semana vai rolar um desafio de aquecimento rumo à fluência no inglês. Quem aí tá preparado para participar da live que vai começar amanhã, 7h57 da manhã. Quero todo mundo de pé. Todo mundo aqui acompanhando o nosso aquecimento para a maratona que vai começar dia 17, segunda-feira. E se você ainda não se inscreveu para a maratona, corre lá e aí na mara.com/maratona. Oi, Olá! E aí? Tudo bem? Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, querida. Que alegria ter você com a gente. Um prazerzaço estar aqui. Quero te agradecer o convite, Ina. É muito legal estar falando sobre esse assunto. Estou super animada aí da gente conversar um pouquinho e trocar essa ideia com o pessoal sobre a alta performance, sobre essa parte de estudos. E tem muita coisa legal que a gente vai compartilhar aqui e falar para a galera. Eu tô super curiosa para ouvir as suas dicas. Oi, posso te garantir que o pessoal aqui também, muita gente me mandando mensagem hoje. Ai, que incrível, a gente vai ouvir as dicas da Roberta. Então, tá todo mundo muito ansioso e curioso para ouvir um pouquinho de você. Porque ouvir
o que você tem para dizer do ponto de vista, né, da medicina, Rô, é muito importante, muito útil para nós, porque a gente às vezes tem as informações tão jogadas, tão soltas, né? E a ideia de trazer você aqui para nossa audiência é exatamente para esclarecer, né? E entender que há algumas formas simples, às vezes coisas básicas que a gente pode fazer e já podemos potencializar a nossa produtividade, os nossos estudos, o nosso foco, a nossa concentração. Então, Rô, quem não te conhece aqui, de repente tem algumas pessoas que não te conhecem, por favor, conta pra gente um pouquinho o seu background e como que você pode, enfim, ajudar a nossa galera aqui nos estudos hoje. Show, obrigada. Bom, primeiro de tudo, muito obrigada pelo convite, né? É um prazerzaço estar aqui com você, com a sua audiência. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Roberta Genaro, eu sou médica e eu trabalho com uma área da medicina um pouco diferenciada, que não é o habitual da gente conhecer aqui no Brasil. Eu trabalho com medicina de precisão e biohacking ou biohacking, que aqui o público já tem uma linguagem diferenciada, né? Então, o que seria isso? Seria o quê? É uma área da nossa saúde, uma área da medicina, onde a gente associa a questão da nossa tecnologia, de tudo que a gente tem de disponível, de mais moderno, sem esquecer o princípio da ancestralidade. Então, bio vem de vida e hacking de hackear, de escanear, de mapear o nosso corpo. Então, o que eu faço basicamente? Eu trabalho ensinando as pessoas a aprenderem a reconhecer os próprios instintos, a reconhecer aquilo que o corpo dela precisa. Eu sempre digo, o corpo fala com você. Você precisa saber escutar o seu corpo para saber exatamente qual que é aquele drive, aquela energia que você precisa para cada situação que você se expõe no dia a dia, o que você vai fazer. Então, se você está aprendendo inglês, se você está estudando, se você está fazendo um concurso, existem algumas mensagens que o seu corpo vai falar para você que você precisa mapear para fazer com que ele tenha mais performance. Então, eu trabalho fazendo essa orientação, fazendo com que você entenda como você pode mapear o seu corpo. Eu acho incrível essa linha que você segue, Rô, porque dá uma luz no fim do túnel, assim, sabe? De uma coisa assim, tipo, cara, era exatamente isso que eu precisava. E eu venho pesquisando muito a respeito disso, né? Eu trago algumas coisas para os meus alunos no que está no meu alcance como coach. Eu trago algumas informações que eu acho que em algum momento tem uma questão de intersecção, assim, de algumas coisas que a gente fala. E, por exemplo, dentro do meu curso, a gente tem algumas aulas bônus sobre rotina matinal. E eu acho que só daí a gente já consegue extrair uma série de benefícios e os alunos passam esse feedback para mim, né? Olha, Ina, só de mudar algumas pequenas coisinhas na minha rotina matinal já me ajuda bastante. Eu sempre digo, a nossa rotina matinal, ela começa, na verdade, na noite anterior, né? Bom, queria ouvir um pouquinho do seu ponto de vista com relação a rotinas, Rô, porque eu acho que você, como médica, você pode trazer para a gente um pouco mais de clareza, né? Como que a nossa rotina, tanto noturna quanto matinal, podem potencializar, né, não só os nossos estudos, mas a nossa produtividade como um todo. Muito show. Essa é uma pergunta crucial, que é quando eu entro para conversar com o paciente ou quando a gente vai conversar sobre a questão de saúde, de alta performance, de produtividade, é o primeiro item que eu começo. O teu dia, ele sempre vai começar na noite anterior. A noite anterior, ela é crucial para fazer com que você prepare a sua manhã, o seu próximo dia, de uma forma a performar. Isso quer dizer o quê? Quando a gente entra num período de sono, a gente entra num período onde a gente tem uma fase de regeneração. As pessoas conhecem a fase de recuperação e muitas vezes esquecem da fase de regeneração. A recuperação seria aqueles primeiros cuidados que algumas pessoas têm na hora de dormir. Então eu vou deitar, eu desligo a televisão, eu tenho esse cuidado de não ficar muito tempo ligada na internet, alguma coisa assim. Fecho a janela do meu quarto e aí eu vou conseguir ter uma rotina de recuperação. Porém, existe um plus, que é onde entra a produtividade, onde entra a alta performance, que é o quê? É você transformar a sua noite num período de regeneração. Então, existe a rotina regenerativa. E ela começa justamente nesse preparo
que você faz durante o período da noite, para que você tenha, durante esse período onde você está dormindo, um aumento da produção dos seus neurotransmissores que vão trabalhar a parte de regeneração. Você vai ser como se fosse um restart no seu cérebro, né? O nosso cérebro, ele é um aparelho, você pode considerar que ele tem um software e um hardware, e você vai fazer um restart. Para você fazer esse restart, você faz o quê? Você utiliza a sua noite anterior. E aí, quando você consegue fazer com que essas rotinas sejam coisas constantes, mas principalmente rotinas conscientes, você consegue transformar a tua produtividade no dia seguinte. E aí, esse dia seguinte, essa rotina da manhã que você falou, é muito legal, porque eu tenho uma coisa que eu ensino os meus pacientes, um protocolo que eu ensino para os meus pacientes, para o pessoal que faz mentoria comigo, que é o quê? São os rituais da manhã, os RDMs. A galera conhece o RDM, porque o RDM, ele é justamente a criação de uma rotina com constância. Só que aí agora vai um super biohack pro teu público entender. Ritual e rotina são duas coisas completamente diferentes. E vocês precisam ter essa consciência. Anota aí, gente, aproveita. A rotina, gente, a rotina é o quê? É aquilo que a gente acaba colocando no piloto automático, tá? Escovar dente. Escovar dente é uma rotina que você tem, né? Você não precisa se preocupar, você não gasta energia para você poder escovar o dente, né? Ensaboar o seu cabelo. Esse tipo de coisa você não presta atenção no movimento onde você está trabalhando, porque você colocou aquilo numa rotina. Só que existe uma diferença entre rotina e ritual. O que é o ritual? É a rotina com presença, é a rotina com foco, aonde você está ligado, está presente naquele momento realizando. Por exemplo, eu vou fazer o meu ritual da manhã, a minha rotina da manhã que eu aprendi com a Ina para poder estudar. O que eu vou fazer durante esse período? Eu vou estar presente fazendo a respiração, fazendo uma meditação, fazendo uma sequência de palavras afirmativas. Então, você vai ter uma sequência onde você vai realizar todos os dias, ou seja, uma rotina, porém com consciência. E a partir do momento em que você adota um ritual, você começa a ter mais produtividade. Então, é dessa forma que a gente tem que seguir para conquistar as coisas. Adorei essa, Rô, a diferença, rotina e ritual. É muito interessante, porque no nosso dia a dia, às vezes, a gente nem para pensar nessas coisas, né? Vai lá, aperta o botão do piloto automático da vida e vai. Vai indo, as demandas vão chegando, as mensagens pipocando no WhatsApp, e quando você vê, passou-se meses, passou-se anos e você não chegou no seu objetivo. Que no nosso caso aqui é de aprender inglês, mas a gente às vezes vai se distraindo tanto, né? E deixa passar coisas tão importantes como a forma como a gente lida com a nossa saúde. E isso está totalmente ligado na forma como a gente retém a informação na memória. Porque não adianta você ficar ali se debruçando nos livros, você super se esforça, você de repente consome um montão de conteúdo, faz um curso, mas na prática, você não está retendo tanto quanto você poderia potencialmente. Então, acredito que sempre dá para melhorar, sempre tem espaço para melhoria. Então, exemplo, uma coisa que eu gosto muito de fazer antes de dormir, que eu sinto muita diferença, é tomar alguns chazinhos antes de dormir. Eu aprendi com você, né? Que tem, acho que se não me engano, é alguma coisa chamada GABA. Aí você me corrige. Isso mesmo, aprendeu bem, hein? Tá vendo? Aprendi direitinho. E faz muita diferença, né, Rô? Então, ó, se não me engano, são chazinhos de camomila, melissa, capim-cidreira e tinha um outro que você tinha falado. Ai, não ia lembrar desse nome. Mas é mais complicado. Esse não é tão comum. Mas, ó, chazinho de camomila, todo mundo consegue encontrar aí, um capim-cidreira. Mas eu queria que você trouxesse pra gente essa importância do por que esses chazinhos antes de dormir podem potencializar o nosso sono e, consequentemente, a nossa manhã e a nossa produtividade ao longo do dia. Show. Gente, é uma coisa muito interessante de vocês entenderem. Todo o processo de aprendizado que a gente passa na vida, a gente tem uma área do nosso cérebro que é responsável pelo processo de aprendizado, de memorização, que é o hipocampo. Então, quando você fala em aprender, em potencializar, você tem que fazer medidas no teu dia a dia, onde você vai potencializar essa área do teu cérebro
que é o hipocampo. E aí, existem alguns tipos de medidas que nós podemos fazer no nosso dia a dia que vão potencializar esse nosso hipocampo. E como é que a gente começa? A gente começa a partir dos hábitos da nossa alimentação. Então, pessoas que estão estudando e vão fazer, por exemplo, preparatório para as provas de línguas que vocês têm, né? Os TOEFL da vida, aquelas provas todas lá. A pessoa vai se preparar para estudar, ela senta para estudar 10, 12 horas ali seguida, que quer focar, que quer aprender a conversação, a melhor escrita, tudo isso. E o que ela faz? Ela não levanta a bunda da cadeira, ela fica o tempo inteiro ali sentada, pega um choquito, pega um bis, pega um chocolate, pega alguma coisa para ajudar a ter mais energia e vencer aquele cansaço do dia a dia. Quando não, utiliza de energéticos e de muito café, né? E aí, quando você entra nesse ciclo, você acha que está alimentando o seu cérebro da forma correta. Mas isso não é a forma correta de você alimentar o seu cérebro, porque você está dando uma falsa energia para ele. E essa falsa energia que você está dando para ele, você vai ter um pequeno aumento dos teus hormônios cerebrais, que são os seus neurotransmissores, o GABA é um deles. E aí você vai ter aquela sensação, uma falsa sensação de que você está produzindo mais, que você está aprendendo mais. Só que a hora que você sai desse pico de glicemia, ou seja, de aumento de açúcar no seu sangue, a hora que você sai desse período de estimulação que a cafeína faz, que o energético faz na tua mente, você entra num ciclo onde você tem uma queda desses hormônios. E aí você entra num ciclo vicioso de você precisar de mais café, de mais doce, de mais açúcar, de mais refinado, para conseguir manter o seu foco e a sua concentração nos estudos. E aí isso fica muito vinculado uma coisa à outra. E quando a gente fala da questão dos neurotransmissores, a gente precisa estimular o nosso cérebro com medidas que sejam saudáveis e não que causem dependências, onde você vai fazer um pico de neurotransmissor e depois vai ter uma queda que o seu cérebro ele vai ficar viciado e ele vai precisar de mais daquilo. Então, como que a gente vai seguir para conseguir equilibrar esses neurotransmissores? As técnicas dos rituais da manhã, das rotinas da manhã, elas são importantes porque quando você tem um equilíbrio da sua mente, um equilíbrio do seu corpo, você consegue trazer a consciência para o seu estado presente. E a partir do momento em que você tem a consciência do estado presente, é onde você vai ativar o seu hipocampo, ativar a sua memorização e aí sim você vai aprender. Então você começa fazendo essas adequações, fazendo atividades meditativas de melhora da frequência cerebral. É uma outra coisa que eu indico muito. Você trabalhar a sua frequência cerebral através de atividades meditativas. Aí entra a atividade física. Então, para eu aprender inglês, eu preciso só sentar minha bunda e ficar escutando a Ana Mara falar o dia inteiro? Não. Você precisa cuidar dessa máquina que é o seu corpo, dando o melhor combustível para assim você ter capacidade de assimilação. E aí, para você poder assimilar, a atividade física ela é fundamental. Por quê? Quando você fica ali 1 hora fazendo atividade física, você vai estar produzindo naturalmente esses neurotransmissores, serotonina, GABA, você vai estar produzindo adrenalina, vários tipos de hormônios cerebrais que a longo prazo eles vão fazer com que você tenha uma maior absorção de toda aquela matéria, de toda aquela evolução daquele aprendizado que você teve, e aí você realmente vai colocar isso como algo intrínseco, né? Como algo que realmente faz parte do teu piloto automático. Ai, gente, eu acho que travou um pouquinho a Rô. Vocês estão conseguindo ver a Rô? Ou travou só pra mim? Ai, poxa vida, ela tava falando coisas tão incríveis. Travou pra vocês também? Rô? Ai, Rô, travou um pouquinho. Você tava falando coisas tão incríveis. Acho que voltou, né? Voltou para todo mundo. Aonde paramos? Você tava falando... Ai, meu Deus, você falou um monte de coisa incrível e eu quero aproveitar para essa pausinha aqui. Gente, tem um aviãozinho de papel aqui. Vocês estão vendo como a Rô é sensacional. Pelo amor de Deus, cola na Rô e aproveitem para chamar as pessoas que vocês acreditam que merecem ouvir tudo isso que a Rô tá falando. Não, eu sempre falo, não chama as pessoas que precisam. Quem precisa, a vida tá lá, passando, e realmente não vai colocar em prática todas as dicas da Rô. Manda essa informação para quem você sabe que merece ouvir essas informações, que realmente
vai colocar em prática tudo o que ela está colocando aqui para vocês e olha a riqueza de informação. Olha, quem for esperto está anotando. Só isso que eu digo. Rô, você estava falando sobre memorização. E essa é uma das partes mais principais, né? Porque, afinal de contas, se você está ali estudando, você precisa reter aquilo que você está estudando na memória. Então, tem a parte, né? Que eu, como professora de inglês, eu consigo auxiliar com algumas técnicas. A gente faz muitas revisões, a gente trabalha muito com a repetição espaçada, que trabalha a curva de esquecimento. Tem diversos estudos que trazem os benefícios da repetição espaçada. Inclusive, eu tenho a certificação em Neurolanguage, né, que é o coaching específico para línguas, enfim, com base na neurociência, onde a gente embasa bastante essa questão da repetição espaçada. Então, através da minha formação, eu consigo trazer esse tipo de ajuda para os meus alunos. Mas tem a parte médica, tem outras coisas, né, como você disse, que a gente pode fazer para ativar essa máquina aqui, para que ela possa trabalhar no seu potencial incrível que tem, né, no nosso corpo. Então, memorização, Rô, como que a gente faz então para potencializar isso? Então, para a gente potencializar essa questão da memorização, a primeira coisa é esse cuidado alimentar que eu falei. Para de comer porcaria, para de comer açúcar, para de tomar refrigerante, para de tomar energético, para de usar açúcar refinado, de usar café como uma válvula de escape. Porque, na verdade, isso tudo está roubando a sua energia. Isso não está te ajudando. É uma ilusão, né? É uma ilusão, porque a energia que você tinha para utilizar para aprender, para ativar a sua memorização através do teu hipocampo, você não consegue fazer com que isso seja 100%, porque você tem que gastar energia digerindo o quê? Aquele açúcar, aquela comida inflamada que você está colocando no seu corpo, achando que você está fazendo bem, né? Então, a gente precisa mudar esse patamar. E aí, a segunda coisa que a gente faz para memorização, para melhoras, antes da gente chegar lá no chazinho, que era o que a gente estava falando, a gente tem que praticar atividade física. Gente, atividade física é fundamental para que você melhore a tua função cerebral, a tua cognição e essa parte relacionada às sinapses, que são as conexões nervosas, né? Então, essa parte ela é muito importante de você olhar para isso. E aí, a questão da atividade física, ela vai entrar justamente como um drive, aonde você produz combustíveis de boa qualidade, porque você vai aumentar os seus neurotransmissores, que são os seus hormônios cerebrais, as suas endorfinas, isso vai equilibrar o seu corpo, automaticamente vai equilibrar a tua mente e você vai direcionar toda essa energia para a energia de aprendizado e de memorização. E aí, para finalizar esse ciclo de memorização, entram justamente as substâncias que são nootrópicas. O que é um nootrópico? É uma substância que pode ser uma substância lícita e ilícita, natural ou sintética, eu vou falar de cada uma delas, que vai otimizar a tua função cognitiva. E sempre que a gente fala de cognição é o quê? Cognição é a nossa capacidade de aprendizado e memorização que faz com que a gente tenha uma consciência, uma experiência. E os chazinhos, eles são justamente o quê? Substâncias naturais, nootrópicas, que vão fazer com que eu aumente o meu neurotransmissor, que eu falei, à noite, o que você precisa fazer para ter essa regeneração? Chama o GABA, né? E como é que você chama o GABA? Através desses chazinhos que a Ina falou que utiliza aí. Então, essa que seria a grande questão. O que o pessoal costuma fazer para aprender mais rápido? Hoje em dia tem muita gente utilizando Venvance, tem muita gente utilizando Ritalina, tem muita gente utilizando Modafilina, querendo fazer com que esses artifícios, né, que são sintéticos, eles sejam formas de você produzir mais, né, de você aprender mais rápido, de você ter um alto rendimento. Mas o grande problema é que as pessoas que fazem isso estão vendendo o futuro para viver um agora que você não tem como um agora existir com qualidade se você se rende a isso. Você está vendendo o seu futuro sem saber o que realmente vai acontecer. Então, existem inúmeras técnicas. Dentro disso que a gente falou, o PNL, ele é uma das técnicas que a gente utiliza para trabalhar o quê? Essas novas conexões neurais e melhorar o teu hipocampo para poder ter mais memória. Amei isso que você falou, Rô. Vender o seu futuro para viver o seu agora. E eu vejo isso muito intensamente, às vezes, com as pessoas que estão estudando para concurso público, ou até às vezes para
faculdades, né, que sejam muito concorridas. Eu já vi muito isso em cursinho, né? As pessoas, elas se rendem a muitos artifícios. Sendo que no fundo, gente, vocês já sabem o que tem que fazer, mas é sempre bom ouvir, né, a doutora falar por um ponto de vista mais científico, trazendo pra gente os porquês, porque às vezes a gente não sabe, é tudo muito óbvio, né? Mas como o Tony Robbins fala, o senso comum não é a prática comum. Então é óbvio que a gente tem que se exercitar, é óbvio que a gente tem que comer bem, que a gente tem que se hidratar, mas quantas pessoas fazem isso, né? Por isso que eu acho incrível, Rô, ouvir por esse ponto de vista seu, porque você é muito didática, você vai falando assim, falando, gente, claro, é óbvio, tem que fazer isso, por que que eu não ouço a Roberta? Mas, ouvindo pelo seu ponto de vista, a gente vai entendendo os porquês. Então, coisas que às vezes a gente não entende, né, pelos os bastidores do nosso corpo. Então, tudo como fala, um puzzle, como é que é em português? Um quebra-cabeça. É tudo várias pecinhas que você vai juntando para que no final você tenha bons resultados. No nosso caso, a gente quer aprender inglês. Para isso, tem diversas coisas que precisam acontecer. A sua rotina tem que estar em dia, você tem que dormir bem para que você possa fazer o seu processo de regeneração à noite, né? Por muito tempo, Rô, eu tinha muito problema para dormir, assim, acordava muito à noite. E aí eu não sabia exatamente o que que era. Passei numa nutróloga e aí eu fui entender que, na verdade, eu tinha muito cortisol à noite e tinha pouca produção de melatonina. Então eu tive que mudar a minha dieta e a forma como eu estava lidando com o meu estilo de vida para que eu pudesse dormir bem, alinhar aí cortisol e melatonina. É melatonina que fala? Me corrige, tá certo, Isso né? mesmo, tá arrasando, tá arrasando. Para quê? Para que eu pudesse acordar mais disposta e fazer tudo que eu tenho que fazer ao longo do meu dia. Não adianta a gente querer se enganar, como você falou, encher nosso corpo de batata frita, Coca-Cola e tantas outras junks, né? Sendo que esse não é o seu propósito. Então é aquela coisa autoconsciente mesmo. Você olhar no espelho e falar, eu tô sendo quem eu quero ser? Eu tô sendo a pessoa que eu realmente preciso ser para chegar onde eu quero chegar? Então, explica para o pessoal um pouquinho do porquê, então, dos chazinhos. Você tinha falado que era por causa do GABA. Então, gente, chazinho ajuda o GABA. Vamos lá, a Rô vai explicar para vocês o que é isso. Isso. E aí, o que é esse GABA, né? Dentro desses hormônios que a gente tem, esses hormônios cerebrais, o GABA, ele é o nosso hormônio de relaxamento. Então, para você entrar na fase de reparação e para depois você ir para a fase de regeneração do seu organismo, e é justamente a fase onde você tem o quê? A fixação na memória tardia daquele conhecimento que você vai aprender. Você precisa ativar esse neurotransmissor, esse hormônio chamado GABA. E quando a gente está muito pilhado, quando a gente está estriquinado, quando a gente está naquela rotina muito louca, a gente tem dificuldade de aumentar essa nossa produção de GABA e a gente acaba produzindo muito uma coisa chamada glutamato. Vocês já devem ter ouvido falar de temperos com glutamato, aquele famoso aginomoto, que é o quê? É uma substância que ela prejudica o nosso organismo, porque eu não consigo fazer essa etapa de regeneração e de reparação. Então, você precisa ter tudo na vida é um equilíbrio, né, Ina? A gente precisa de manhã estar com a nossa serotonina, com a nossa dopamina alta, para que eu possa ter esse dia de aprendizado com a maior energia possível voltada para o meu hipocampo, para essa área de memorização e de evolução. E depois à noite a gente precisa ter aquele relax, onde a gente tem que ter uma baixa do seu nível de cortisol, que é esse hormônio do estresse que você falou que estava totalmente alterado. Você precisa aumentar o seu nível de melatonina, que é um dos hormônios importantes para a nossa memória, para a nossa reparação, para a nossa regeneração. E você precisa do GABA para ele vir e você completar o quê? As fases do sono, porque a gente tem 4 tipos de fases diferentes dentro do sono, né? E a maioria das vezes as pessoas, elas têm dificuldade por não ter uma higiene do sono adequado, por não ter uma rotina de sono adequado em chegar na última fase. E é justamente a fase onde a gente mais precisa para ter o quê? A fixação dessa informação como algo intrínseco, como algo que realmente está no piloto automático. Então, aprender inglês ou qualquer outra língua é para você ter essa fluência, que é o que você fala. O grande diferencial que eu vejo que tem no teu curso e que tem em todos os seus resultados de sucesso é justamente isso. Você não aborda simplesmente uma apostila onde você estuda dudas. Você estuda o quê? Você Deus me livre, tem pavor disso.
com o estilo de vida, né? Então, você está implantando um estilo de vida, um novo método, um modelo de aprendizado, onde você vai trabalhar essa memória tardia, essa área de hipocampo, essa produtividade voltada para que você tenha um resultado mais acelerado e duradouro, né? Exatamente. E depois que eu descobri o Neurolanguage, assim, eu fiquei fascinada, porque é tudo neurotransmissor, é tudo hormônio, né? A gente tem que saber como a gente pode lidar com dopamina, cortisol, serotonina e tantas outras químicas que acontecem dentro do nosso corpo para potencializar os nossos estudos. Está tudo muito interligado. Nosso cérebro, né, é uma maquininha de temperos, com várias químicas ali que vai soltando conforme você vai acionando. E uma das coisas que eu trago para os meus alunos bom, a gente faz diversas coisas, né, ao longo do curso para ativar o Neurolanguage, mas vamos lá, uma das coisas que a gente faz é a listinha da gratidão. Parece simples, né? A listinha da gratidão, como assim? Mas a gente vai entender, né, que quando você produz essa sensação de gratidão no seu corpo, você está jogando químicas boas dentro do seu corpo, logo você vai reter mais a informação. Então, a partir do módulo 4, por exemplo, a gente tem um exercício que é fazer uma lista de tudo pelo que você é grato naquele dia, porém em inglês, claro, né? A gente já vai fazer uma coisa junto com a outra. E muitas pessoas não entendem, né? Mas como assim, né? É muito novo isso, né, Rô? Jamais. Olha, eu entendo que ninguém aqui deve ter estudado inglês em alguma escola onde o professor fala para você, olha, fazer uma listinha de gratidão em inglês vai potencializar os seus estudos, a sua memória. Então, eu queria entender um pouquinho do ponto de vista médico, né? O que acontece dentro do nosso corpo quando a gente ativa a bendita gratidão? Como é que funciona? Perfeito. Nossa, maravilhoso isso, Ina. É um assunto que eu falo muito a respeito disso, porque hoje em dia as pessoas falam, ai, é modinha falar de gratidão. Eu não aguento essas pessoas falando com a hashtag gratidão. Eu falo, cara, eu como médica, como um profissional e como um ser humano que pensa na evolução do indivíduo como um todo, eu acho isso maravilhoso, essa modinha. Porque a gente já tem estudos, se você entrar nos papers aí que a gente tem mais renomados a nível internacional. A gente tem papers de Harvard, papers da faculdade lá na Inglaterra também, que tem bastante coisa interessante dessa parte de neurociência, aonde ele já tem estudos mostrando da eficácia da gratidão. Por quê? A gratidão, ela é um estado de sentimento que vai te manifestar uma emoção de plenitude. Então, as pessoas confundem muito emoções e sentimentos. São duas coisas diferentes. A gente começa por aí. Então, para você manifestar uma emoção, você precisa ter um sentimento. Então, o sentimento é a gratidão. E aí, eu sempre digo, o que é o sentimento? Se faz sentir, faz sentido. Quem fala muito isso é o Fernando Scherer, aquele campeão de natação. Ele fala muito sobre se faz sentir, faz sentido. Então, o se faz sentir, faz sentido é o quê? É manifestar a gratidão. Então, quando você está escrevendo a listinha, você está fazendo com que exista um sentimento a ser manifestado em você. Esse sentimento de gratidão, ele vai fazer com que você ative uma frequência no seu cérebro. E o que é a frequência, gente? A frequência é exatamente a mesma frequência de Wi-Fi que está fazendo com que a gente consiga fazer essa live. A frequência é uma forma de energia que ela é criada através dos seus pensamentos, através dos seus sentimentos. E aí a gente fala assim, que balela é essa que essa menina tá falando? Que essa mulher tá falando? Essa médica é louca. Vou te provar o que eu tô falando. Aqui é assim, a gente mostra o que a gente tá falando. Uma coisa é a professora de inglês falar isso, outra coisa é a médica. Então, ó, tá aqui, ouça a médica. Joga pra mim. Seguinte, gente, pra vocês entenderem o que é essa frequência da gratidão. Quando nós vamos fazer um exame para ver como é que o nosso coração está funcionando, se você está vivo ou se está morto, um eletrocardiograma, o que você vê? Você vê uma curvinha lá, não é? Não tem um desenho de uma curvinha que fez a partir de uns eletrodos, de uns negocinhos que botaram em você. Quando a pessoa morre, o que vai acontecer? A curvinha ela vai ficar reta naquele eletrocardiograma. Então, não precisa ser médico para enxergar isso. Todo mundo já viu esse desenho uma vez na vida.
Isso quer dizer o quê? Quer dizer que nós temos uma frequência, a gente tem ondas de frequência, energia dentro do nosso corpo. Então a gente tem uma energia circulante. Provei para você por A mais B que você é energia. Quer ver uma outra forma da gente provar que você é energia? Quando nós estamos com a carga do nosso corpo elétrica desequilibrada, essa frequência desequilibrada, a gente toma choque quando encosta no carro, ou a gente toma choque quando encosta em alguém. Ah, é isso então que acontece? Por isso que dá choquinhos, Rô? Essa eu não Exato. sabia. Que legal. Exato. Você tem um desequilíbrio das suas energias, né? Um desequilíbrio elétrico, eletromagnético. E aí, como que a gratidão ela está relacionada com isso? A gratidão, ela é um sentimento. Esse sentimento, ele vai fazer com que você crie pensamentos esses que vão ser uma frequência elétrica. E essa frequência elétrica, ela vai ser capaz de fazer com que você tenha emoções de felicidade, emoções de alegria, emoções de satisfação plena. Então, por isso, quando você pratica uma listinha da gratidão, você está fazendo com que você crie uma rede neural, uma conexão, uma cognição no seu cérebro para manifestar uma onda eletromagnética. Essa onda ela é traduzida em frequência, que é sentida pelo seu coração, e aí você vai se sentir, como eu disse, você faz sentir, se você se faz sentir, faz sentido, então o seu coração ele vai manifestar aquele sentimento de alegria. Isso traz para a nossa fisiologia um aumento de serotonina, um aumento de dopamina. Por isso que, mesmo que você esteja puto da vida, você esteja triste, você esteja mal, se você parar na frente do espelho, adotar uma postura de herói, né? Colocar a mão na cintura, colocar o seu queixo para cima, colocar um sorriso na cara e ficar 5 minutos assim, não tem como você não melhorar a sua fisiologia. E aí a gratidão, ela age exatamente assim. Você aumenta fisiologicamente, é uma coisa que não depende de você, esse tempero, essas substâncias químicas, de melhorar a qualidade do seu pensamento, do seu sentimento. E aí você faz o quê? Ativa a tua produtividade, porque você melhora a produção de dopa, de serotonina, de neurotransmissores que vão ativar esses neurônios do teu hipocampo, que é a área de memorização e de aprendizado. Meu Deus do céu, que aula! Rô, que Deu pra divino! pegar? Eu tentei Eu uma coisa vou bem complicadinha, mas eu tentei vou ativar os comentários aqui para dar a oportunidade deles falarem se eles estão acompanhando. Gente, fala aí se vocês estão acompanhando. Entender, gente? Deu para entender a explicação? Eu fiz em 2 minutos aqui. Vamos. Então. E ó, eu sempre falo, aluno com dopamina aprende melhor. Eu não quero saber se você vai fazer a sua listinha, se você vai fazer a sua oração, a sua meditação. Eu quero alunos com dopamina, porque eu sei que se você tiver dopamina no seu corpo, no seu cérebro, no seu sistema, é natural, você vai absorver o que eu estou passando para você com mais facilidade. Então, por isso que é todo um contexto. Não adianta, Rô, eu chegar aqui e falar dica de pronúncia, verbo to be, present perfect. Tudo isso faz parte, mas eu sei que o aluno não vai levar isso para o próximo nível com consistência a longo prazo se a máquina dele não tiver equilibrada. Então, listinha de gratidão faz parte do método e quem não conhecia o método agora entendeu com a doutora Rô o porquê disso. E, inclusive, a gente fala também, né? Para você celebrar as pequenas vitórias, né, Rô? Porque também faz parte dessa sensação de gratidão e dopamina também, porque é muito mais fácil observar o que está faltando do que o que está sobrando. Então, se a gente fica só olhando para o que está faltando, ai meu Deus, tem tanta coisa ainda para aprender, olha só esse idioma, quanta coisa que eu preciso internalizar na minha cabeça, já vai dando aquela ansiedade, cortisol já vai lá em cima, pronto. Não, eu não quero nenhum aluno com cortisol lá em cima. Eu quero que vocês olhem, então, para trás e observem. Olha tudo que eu já aprendi até aqui. Poxa, eu estou no módulo 2, no módulo 3, no módulo 4. Eu não estou olhando lá no último módulo o que ainda falta para eu estudar. Eu estou olhando para trás e falo, poxa, eu já vi 5 módulos. Olha quem eu sou hoje e quem eu era há 5 módulos atrás. Tudo que eu já aprendi, o que eu já evoluí. Se você entra nesse espaço de observar as pequenas vitórias, você tem mais chances de dar impulso para ir para o próximo módulo, né? Porque, enfim, tem tudo esse potinho de química acontecendo, né?
Então, acho que isso faz parte também. Então, dopamina faz parte do método. Rô, além de tudo isso, as coisas maravilhosas que você está falando pra gente, tem outra coisa que a gente faz, que eu acho que é incrível também, vai muito de encontro com a sua abordagem, que são técnicas de respiração. E eu queria ouvir um pouquinho de você, sabe por quê? No Neurolanguage, a gente também fala muito sobre a coerência cardíaca. E quando tem coerência cardíaca, o povo não sabe, mas a gente vai explicar, Rô. A gente explica. É nosso dever, né, Rô? Eu sou coach, mas também sou professora. Você é médica, mas você também é professora. Então, a gente ensina as pessoas a importância da respiração. Então, dentro do curso, tem alguns áudios guiados na minha voz, exatamente para trazer essa consciência, né, da respiração consciente, porque eu entendo, através dos meus estudos, que se o aluno aprende a fazer a coerência cardíaca, ele também vai ter melhores resultados na hora de fixar a informação. Essa é a Neurolanguage Coach falando. Agora eu quero ouvir a médica, o que a médica acha da coerência cardíaca e as consequências disso na nossa produtividade e estudos. Maravilhoso, Ina, maravilhoso. Assim, é aquela coisa, né? As pessoas... Gente, isso não é jabá, tá bom? Isso não é jabá. Agora sim, vocês têm um curso de inglês desse, você não acha em qualquer esquina. Eu queria. Não, é jabá sim, Rô. É jabá sim. A gente tá aqui ensinando o povo aonde eles vão aprender. Ó, tudo que eu tive que estudar, eu tive que ir lá fora, fui para Portugal fazer conferência, fiz um monte de curso, já gastei mais de 200 mil reais com curso para vir aqui ensinar tudo isso de graça. Você, como médica, você deve ter feito, meu Deus do céu, um monte de curso. Você fez curso, acho que com o Deepak Chopra também, não foi? Sim. Também olha aí. Com o Deepak. Olha lá, a gente faz todo esse monte de curso para vir aqui falar tudo que a gente estudou de graça para as pessoas. Então, o que eu falo? Quem é esperto está prestando atenção e está anotando. Então, assim, é jabá sim, mas enfim. Pode Enfim, o negócio é o seguinte: se você tá aqui, você é muito esperto. Se você ainda não entrou, tá esperando o que é pra entrar. Porque não tem outro curso de inglês que você vai arrumar desse jeito, não, gente. Não tem. Né? E aí, a questão da coerência cardíaca, ela é totalmente... é uma coisa que vai muito de encontro a toda essa questão do estilo de vida, essa questão do biohacking, que é esse mapeamento que você faz do seu organismo, da sua biologia, para você conseguir ser uma pessoa de alta performance, né? E aí, o legal disso é justamente o quê? É você entender que o seu coração... E olha, como a ressonância do universo é incrível, né? Você falou sobre gratidão, eu comecei a explicar sobre as frequências eletromagnéticas e a gente vai chegar bem no ponto da coerência cardíaca do que a gente está falando aqui agora. Por quê? O nosso cérebro e o nosso coração são dois órgãos emissores de frequência, né? Então, eu expliquei e eu provei para você que você é energia a partir de um exame de um eletrocardiograma, né? Então, para você, quando a gente fala disso, os nossos órgãos principais que a gente tem é o nosso coração, que precisa bombear o sangue, fazendo tuntar, e é o nosso cérebro, que precisa organizar os nossos pensamentos para que a gente tenha a consciência de fazer o que a gente precisa fazer. Tanto que existe a morte cerebral, onde seu coração está funcionando perfeito, mas o seu cérebro não está funcionando. E existe a morte onde você tem um funcionamento ali do teu sistema, mas aí você tem aquela questão da falha da sua musculatura. Então, a gente tem esse parâmetro. Um não funciona sem o outro, né? É uma coisa que está conectada. E aí, dentro dessa conexão, a gente tem uma frequência que ela é emitida pelo nosso cérebro e uma frequência que é emitida pelo nosso coração. Então, é uma frequência eletromagnética. Então, o nosso coração, ele tem uma potência de emissão de frequência magnética. E essa potência de frequência magnética é aquilo que te faz, quando você chega num ambiente, você se sentir feliz, você se sentir acolhido, você se sentir com um nível de empatia, que é essa identificação, alterada de uma forma positiva, que vai fazer com que você tenha o quê? Um aumento de dopamina, porque a dopamina é um neurotransmissor, um hormônio de recompensa imediata. Então, você vai fazer com que você tenha essa recompensa, essa satisfação. E aí, a coerência cardíaca é justamente a forma, é a ferramenta, vamos dizer assim, a ferramenta que você utiliza para fazer com que o seu coração tenha uma emissão
de uma frequência magnética que vai entrar em ressonância, ou seja, em equilíbrio com a sua frequência elétrica cerebral, produzindo neurotransmissores, dopa, serotonina, toda a galera e todos os temperinhos que a gente tem no cérebro para que você realmente consiga aprender. Então, a respiração, ela é é muito maravilhoso respirar. As pessoas não param para prestar atenção. Por quê? O nosso centro respiratório, que é o bulbo, que fica aqui na base da sua cabeça, ele tem um controle involuntário. O que é isso? Você não precisa pensar para respirar. Você simplesmente respira. Porém, você tem o poder e você tem a capacidade de decisão de controlar o nível de respiração que você está praticando. Então é incrível, é um órgão involuntário que nós temos o poder de conseguir fazer esse controle. E a coerência cardíaca, ela é justamente isso. Através da respiração, do controle da sua respiração, você consegue fazer com que a frequência do seu coração, essa expansão de ondas eletromagnéticas, aconteçam de forma ritmada, frequenciada e constante. Então, essa que é o grande boom que a coerência cardíaca vai fazer quando a gente fala em aprendizagem, porque você, com as técnicas de respiração, você consegue equilibrar ali o teu coração, fazer com que essa frequência seja cadenciada e você consegue aumentar a produção dos hormônios e fazer com que o seu cérebro funcione com uma melhor produtividade. Então, sempre está tudo muito conectado, né? Muito interligado. Então, a coerência cardíaca sendo ativada a partir da respiração é algo, assim, maravilhoso. Inclusive, existe o Instituto HeartMath, que é lá dos Estados Unidos, que é do Dr. Joe Dispenza, que ele fala muito sobre a questão da coerência cardíaca. É maravilhoso. Mo, como fico sabendo mais sobre essas técnicas de respiração? No meu curso, Mo. No meu curso, eu tenho um bônus exatamente onde eu ensino o aluno a respirar de forma com que você traga essa coerência cardíaca para sua respiração com a sua mente. Eu, inclusive, Rô, bom, eu sigo muito o pessoal do HeartMath, né? Eu sou suspeita para falar. O Greg Braden, não sei se você acompanha o Greg, eu sou super fã do Greg. Já li todos os livros dele, inclusive tem uma plataforma de streaming, né? Tipo Netflix, que é a Gaia. Não sei se você conhece Sim, Gaia. Conheço, maravilhoso, maravilhoso. Eu assisto tudo do Gaia, fico doida. E dentro do Gaia tem dos episódios, não episódios os filmes lá que eles fazem documentário, que é com o Greg. E o Greg ensina bastante sobre coerência. Ele vai passando, porque ele tem muitas teorias e muitas coisas, né? O Greg é fantástico, mas uma das coisas que ele fala no documentário é sobre a coerência cardíaca, e eu fico só olhando e falo, gente, olha aí, meus alunos são tropa de elite, entendeu? Total. Que professor que ensina coerência cardíaca para não aprender inglês, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, faz a respiraçãozinha. Então, assim, dentro do curso a gente tem esse bônus, exatamente porque eu estudo essa parte também, me interesso demais. E por isso que eu amei quando eu ouvi você falar, que eu falei, gente, essa doutora, ela fala tudo que eu gosto e tudo que eu estudo. E é muito legal, Rô, porque isso é muita novidade para muita gente, sabe? Poucas pessoas conhecem essa nova área de estudo. E é nosso dever, né, espalhar essas mensagens e essas informações de uma forma didática, né? Porque eu entendo que, de repente, você deve ler muitos papers, né? Que só quem é da área que vai conseguir ter a capacidade de compreensão mesmo. Acredito que se eu pegar um paper que você provavelmente acompanha, talvez eu não acompanhe tão bem, né? E tem outras coisas que é de neurolanguage, que eu estudo em inglês, talvez não seja a sua área, mas é legal a gente encontrar esses pontos de intersecção e trazer isso aqui de forma didática para as pessoas, mastigadinho. Vamos aproveitar já então essa deixa. Vai, Rô, o que a gente pode fazer de manhã então para turbinar a nossa produtividade? Bom, que não é café, já entendi que não é o café. Já entendeu que não é café, né? Bom, eu gosto muito de trabalhar com alguns tipos de shots, que são algumas combinações de elementos que vão fazer... Gente, anota. A gente tenha no dia a dia mais energia. Então, um dos shots que eu gosto muito, ele leva gengibre. Você pode colocar ali uma colherzinha de gengibre em pó ou usar até um pedacinho de gengibre mesmo. Eu gosto mais da raiz, se você tiver a oportunidade de usar a raiz.
Você mistura ali um pouquinho de gengibre, você pode colocar, além do gengibre, 20 gotinhas de própolis e colocar 2 dedinhos de água ali. Então, própolis, gengibre e água. E a cúrcuma? A cúrcuma também vai nesse... A cúrcuma também é bem interessante, eu gosto bastante. A única coisa é que hoje em dia aqui no Brasil a gente tem que tomar muito cuidado com a qualidade da cúrcuma que a gente utiliza, né? Porque assim, a gente aqui no Brasil, por ter essa variedade muito grande de elementos da natureza, né, de substâncias, acaba tendo muita diluição, muita mistura, que não é tão interessante. Então, você tem que tomar muito cuidado com a origem do produto que você vai utilizar no dia a dia, né? Então, os shotzinhos da manhã eu gosto bastante. Eu gosto muito também de um shot que está relacionado com essa parte de foco em específico, que fui eu que criei a formulação, aquele que a gente falou. Você falou assim, eu quero esse negócio aí que você Tô falou. doida pra comprar esse saquinho aí, Rô. Então, que é um shot que eu desenvolvi justamente para isso, que ele tem cúrcuma, matcha, canela, é uma combinação de várias substâncias, todas naturais, que foi uma combinação que eu fiz para ser um nootrópico para você utilizar no período da manhã aí. Então, esses shots, eles são muito interessantes. O pessoal fala de mel, né? Eu posso colocar mel? Que era que ia falar do sabor. O mel, ele é muito utilizado na medicina indiana. Porém, se você é uma pessoa que sofre com problemas de sobrepeso, diabetes, algum tipo de resistência insulínica, essas coisas, não é uma coisa tão recomendada. Então, eu não falo em lives gerais assim, eu não falo do mel, porque ele acaba sendo uma coisa que não é tudo para todo mundo. Já o própolis e o gengibre e a cúrcuma, por exemplo, todo mundo pode usar, a não ser que tenha alergia de algum desses componentes. Então, é bem interessante. Uma outra coisa que eu gosto muito também, né, que fortalece demais essa parte de foco, de concentração, de clareza mental, são as técnicas de jejum intermitente, tá? Então, o jejum eu gosto bastante para utilizar como técnica de aumento de foco, de clareza. E aí, os rituais da manhã, que entra nos rituais da manhã, eu gosto muito de um princípio de um dos médicos super renomados americanos, que ele é da Universidade de Medicina Integrativa de Colorado, tá? Do Colorado. E ele é um dos especialistas, assim, da minha área. E ele tem um método de rotina da manhã que é baseado nos 3 M's. O que são os 3 M's? O primeiro M é a meditation, né? A meditação, que eu traduzo para português, é como a gente fala em inglês. É o meditation, o segundo é movement e o terceiro mindset. Então, meditação, movimento e mentalidade, traduzindo para o português. E aí, a gente sempre faz essa sequência, né, adaptada aí à necessidade de cada um. A gente faz, eu tô prestando concurso, eu quero aprender inglês, eu quero melhorar minha performance para produtividade. Cada um tem um foco, daí você consegue personalizar esses seus RDMs, esse ritual da manhã, de acordo com a necessidade que você tem. Então, acho que se as dicas principais que eu poderia deixar, 3 dicas aí para vocês o uso de shots, que são substâncias nootrópicas, que você pode tanto fazer uma substância quanto você pode comprar uma substância pronta, no lugar de Denvans, no lugar do café, no lugar do energético. Jejum intermitente, que é uma técnica super interessante também. E adotar uma prática de RDM de acordo com a tua necessidade, baseada nos 3 pilares, nos 3 M's que eu falei aqui. Genial! E eu também queria ouvir de você. Rô, fica tranquila que o meu Instagram, ele dá para passar um pouquinho mais de 1 hora, tá? Então eu não quero dar tchau para você assim, correndo. Porque eu sei que algumas pessoas ficam, tá acabando, tá acabando. Eu consigo passar de 1 hora, ainda a gente pode dar o tchau sem correria. Mas antes, eu queria muito saber o que você acha do Bulletproof Coffee, né? Que é aquele café com MCM, não, esqueci, MTM. Bom, você conta pra gente, Bulletproof. Tá. O Bulletproof, ele é uma alternativa muito interessante. Ele é um nootrópico, né? Ou seja, lembra, nootrópicos são todas as substâncias que melhoram a minha parte cognitiva. E aí, essa combinação que você tem do café, que é a cafeína, que é um estimulante, com o TCM ou o MCT. TCM, triglicerídeo de cadeia média em português. E MCT em inglês. E aí, a gente tem o quê? É uma gordura, um ácido grosso, um tipo de gordura boa. E qual que é a principal substância energética do nosso cérebro? O nosso principal combustível é a gordura, né? Então, o nosso principal combustível do cérebro é a gordura. E aí, uma gordura de origem boa. E o TCM ou o MCT... Então, ele vai ter essa função de ser um combustível. Então, você tem um estimulante
com combustível e normalmente a gente coloca a manteiga ghee também, né? Que é uma outra fonte de gorduras boas. Então você tem aí 3 componentes que são estimulantes do seu sistema nervoso central, que são combustíveis que vão potencializar a tua sinapses, ou seja, as suas velocidades de pensamento, onde você vai executar ali, porque a gente sempre que vai executar uma ação, a gente tem uma sequência de pensamentos, que é igual você falou, é um quebra-cabeça, que ele vai montando as pecinhas e vai formando um raciocínio. E aí ele vai ter essa característica de potencializar. Existem alguns cuidados que nem tudo é para todo mundo, como eu sempre digo. A medicina ela não é uma ciência exata. 2 mais 2 muitas vezes pode ser 22 e não 4, como muita gente Boa. acha, né? Por quê? Se você tem uma sensibilidade à cafeína aumentada, você vai ter um pico de energia nesse período, porém, depois de algumas horas, você vai ter um efeito rebote. E aí começa a te dar aquele sono, aquela lentidão mental, que acontece um pouco antes do período do almoço, né? Aquele período de 10, onde você fala, nossa, acordo cedo e tal, mas dá umas 10 e pouco, eu começo a ficar cansada e aí eu preciso comer alguma coisa, que daí eu tenho energia, né? Então, essa questão dessa energia que você sente falta no meio da manhã pode ser por uma sensibilidade aumentada de cafeína, então você fez aquele pico com o Bulletproof, ou pode ser por uma alteração relacionada à tua alimentação. Se você anda comendo aquele bando de junk que a gente falou no começo, você pode ter uma alteração do teu nível de insulina, que é o hormônio que controla o açúcar. Então, essa é uma ressalva que a gente precisa fazer da quantidade de cafeína, né? E da sensibilidade. E uma outra ressalva que a gente pode fazer relacionado à característica do TCM e da manteiga ghee, que muitas vezes o TCM ele não é puro, né? O TCM puro ele é feito de uma cadeia chamada de C8. Então, na estrutura do TCM, do triglicerídeo de cadeia média, para quem não sabe o que é isso, é a parte pura do óleo de coco. Então, a gente tem o óleo de coco, depois do óleo de coco a gente tem o TCM e a pureza do TCM seria o C8. Muita gente já ouviu falar do lótus de coco, né? O que é o lótus de coco? O lótus de coco, ele tá entre o óleo de coco e o TCM. Ele seria uma forma mais purificada do Lótus de coco eu não conhecia. Eu conhecia o TCM e o óleo de coco e a manteiga ghee, mas esse aí não. Então, ele tem muito, que o pessoal usa muito, que é de muito boa qualidade, da Pura Vida, né? Então, a Pura Vida tem um que chama Lotus de Coco, que é caro pra dedéu, bem mais caro do que o óleo de coco. E aí eu falo, já que você vai comprar, em vez de comprar a Lotus, usa o C8 puro. O que é o C8 puro? É o triglicerídeo de cadeia média, na porção mais purificada de energia que você tem para te dar um boost cerebral, né? Então, você vai fazer um booster cerebral através do Bulletproof. E aí, as pessoas têm que tomar cuidado com essa origem do que você vai utilizar. E outro cuidado que a gente tem que ter é em relação à manteiga ghee, porque ela também precisa ser purificada da forma correta no processo de fabricação para que você tenha quebra de caseína, tenha quebra de lactose, para que você não fique exposto aos fatores inflamatórios relacionados ao leite e aos derivados que a manteiga ela faz parte desse aspecto. E aí a ghee ela não tem essas características. Então você fica mais tem que ficar mais atento a essa questão. E a terceira coisa para fechar esse assunto do Bulletproof seria o quê? Tem algumas pessoas que elas têm uma sensibilidade aumentada de um negócio chamado reflexo gastrocólico. O que é o reflexo gastrocólico? Quando o bebezinho nasce, ele não come e faz cocô? Come e faz cocô? Come e faz cocô? Porque a gente tem um reflexo chamado reflexo gastrocólico. Algumas pessoas têm uma sensibilidade aumentada desse reflexo. E aí, se ela toma o Bulletproof, o que vai fazer? Vai soltar o intestino dela e ela pode ter diarreia. Então, a gente precisa ter esses cuidados. Se você não é uma pessoa que está acostumada a tomar Bulletproof, não tome Bulletproof num dia habitual. Deixa para experimentar no final de semana, para você não correr risco de fazer um cocôzinho na calça. Ó, dicas da doutora, hein? Da médica. E tem muita gente que nunca ouviu falar do Bulletproof Coffee, Rô. Então, vou só dar um resuminho aqui, gente, porque é uma misturinha, então, que você faz para dar esse boost aí no seu cérebro, que, segundo algumas teorias, nos indicam que vai ajudar você na sua produtividade, enfim, na sua assertividade. Então, basicamente, é o café preto, você vai passar o seu café lá da forma como você gosta, e aí você vai misturar com uma gordura. E uma das gorduras são essas que a Rô
mencionou aqui. Então, geralmente, quando eu faço, eu misturo no liquidificador mesmo. Então, eu passo meu café normal e aí eu coloco ali a gordura que eu tenho, que tá na minha dieta naquele momento. Pode ser a manteiga ghee. Muitas pessoas falaram aqui que nunca ouviram falar da manteiga ghee. Então, ghee, gente, é Ghee. É uma manteiga diferente, uma manteiga purificada, com as gorduras boas lá. Então, pode ser essa manteiga. Ou MCT. MCT. Eu sempre confundo a ordem dessas letras, mas MCT, que é, digamos, a parte boa da gordura, que você pode comprar separado também. O óleo de coco, né, também vai nessa receita. Um desses, tá, gente? Não é todos ao mesmo tempo, é um desses. A Rô falou aqui para vocês alguns tipos de gordura. E o Lotus de coco, pelo que eu entendi, é o mais legal, mais bem caro. Então, claro, gente, consultem um médico antes de vocês irem atrás dessas monte de coisa. A gente tá passando aqui para vocês algumas possibilidades que, através de alguns estudos, a gente tem ali alguns benefícios que indicam que vão potencializar a forma como você vai trabalhar a sua cognição, as suas sinapses e, como consequência, a sua produtividade em todas as áreas, incluindo nos estudos. Então, resumindo, pega o seu cafezinho, mistura com uma gordura no liquidificador, ele vai ficar bem cremosinho, assim, até parece que tem leite, né? Mas é bem cremosinho e geralmente não adoça. Então, esse é um dos cafés que eu gosto de testar, mas sempre bom ressaltar, procure um médico, faça isso de forma adequada para que alguém possa te dar um acompanhamento, de preferência a Rô, porque a Rô é maravilhosa, ela vai entender todos esses paranauês aí e, enfim, te auxiliar nesse processo cognitivo. É isso, Rô, com relação ao Bulletproof? Tá certo? É isso aí. E, ó, gente, fica um compromisso aí comigo, com vocês. Quem quiser saber como é que faz Bulletproof, amanhã eu vou postar nos meus stories na minha rotina da manhã, como que eu faço esse Bulletproof para vocês poderem utilizar e experimentar. Porque o biohacking, uma das fundamentos principais que a gente tem é o quê? É a experimentação. Você ser ser cientista de você mesmo, usar a ciência do biohacking, do biohacking, para que você otimize o seu corpo. Biohacking é um assunto fenomenal, muitos estudos novos. Gente, acompanhem tudo que tem de novidade com relação a isso, porque tem muito estudo novo, muitas coisas novas acontecendo na medicina, na neurociência e tantas áreas, né, que podem nos ajudar na nossa performance. Então, acompanhem esse tipo de assunto. Eu me comprometo em trazer para vocês tudo que eu aprender com relação a isso, porque eu acredito fortemente que o aprendizado do aluno está também ligado à forma como ele lida com a saúde, com como ele se alimenta, como ele se comporta, como ele respira, né? E a Rô, pelo amor de Deus, gente, a Rô tá sempre atrás de informação de primeira. A Rô faz curso lá fora, a Rô tá sempre em contato com o que tá rolando em inglês também, né, Rô? Porque tem muita informação, né, que não tem em português. Uhum. Eu acredito que para você acompanhar tudo que você tem acompanhado, tanta novidade na medicina, você provavelmente está acompanhando muita coisa legal em inglês também. E é incrível ter pessoas como você que estão espalhando esse tipo de informação, né? Que é tão importante. Então, resumindo, produtividade, tem muita coisa que você pode fazer. Sua rotina noturna, sua rotina matinal, exercício físico, como você come a sua alimentação, a forma como você respira e a forma como você gera dopamina no seu corpo, equilibrando, né, o cortisol, porque o cortisol, sempre quando a gente está estressado, ele vai lá em cima e o cortisol não vai te ajudar a aprender, ele vai ativar o que a gente chama de fight or flight, né? Fight or flight, que é aquele sistema que você trava, né? Então, muitas vezes, quando o aluno trava para falar, ou ele trava em alguma situação ao falar em público, provavelmente porque ele está ativando o sistema fight or flight no seu cérebro, e a ideia é a gente não tá, né, caminhando pelo sistema cortisol, a gente tem que caminhar pelo sistema dopamina para que a gente possa ter mais resultados. Rô, a gente, bom resumão aqui, mas enfim, se tiver alguma outra coisa que você acha importante mencionar, fica à vontade, esse é seu espaço. Quero te agradecer a vocês. A gente viu todas as mensagens aqui, tá, gente? É porque como era um conteúdo muito, muito diferenciado, muito extenso, a gente queria passar o maior número de informações possíveis. A gente não focou tanto em responder as perguntas de vocês, mas eu prometo que eu vou abrir agora, que a gente terminar essa live, uma caixinha lá no meu Instagram. Tem gente perguntando qual que é o meu Instagram, é só clicar no meu nomezinho ali em cima, mas é DRA de doutora Roberta Genaro.
Entra lá que você vai ter um conteúdo sobre isso, tudo que a gente está conversando aqui. Vai ser um prazer tirar as dúvidas de vocês. Ainda mais uma vez, gratidão pelo convite. E foi uma delícia bater esse papo com vocês. E, gente, vocês têm que tirar uma fotinho nossa aqui na nossa live, marcar. Vamos tirar um print. Vai, gente, eu vou desativar aqui os comentários. Eu vou tirar um print aqui agora, mas vocês também tirem print e faz o seguinte. Marca, posta lá nos seus stories, marca a Robina Mararruda, marca a doutora Roberta Genaro e escreve lá o que você aprendeu aqui com a gente, por que valeu a pena esse papo e aproveita e marca também 2 amigos que precisam acompanhar depois o replay desta live. Combinado? A gente vai tirar, então, fazer um sorriso bem lindo aqui, assim, para você tirar um print. Cara de diva. Cara de divas que somos. E aí vocês postam, então, o nosso print. Vamos lá? Sorriso. Mais um. Aê! Então, ó, vou ativar aqui os comentários. Galera, é isso. Compartilhem nos stories de vocês o que vocês aprenderam, qual foi a sacada que vocês tiveram nessa live, por que você vai sair dessa live melhor que quando você chegou. Acompanhe a Rô, tem muita dica importantíssima para que vocês possam melhorar a saúde de vocês e, principalmente, aumentar a produtividade e aumentar o resultado nos estudos. Rô, eu vou querer mais live com você, porque, meu Deus do céu, é maravilhoso conversar com você. A gente vai ter que marcar mais. Com certeza, a gente combina aí num prazerzaço e see you guys! See you! Take care!